Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que você está me ouvindo, mas desde já eu quero te agradecer pela sua atenção. E hoje eu gostaria de fazer uma reflexão com todos vocês no livro do profeta Oséias, capítulo 4 e versículo 6, quando o profeta diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque não quiseram o conhecimento. E aí então nós vamos ver algo bastante interessante. Deus, através do profeta Oséias, não está dizendo o ímpio foi destruído, o bruxo foi destruído, o ateu foi destruído. Deus está dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E nós estamos fazendo essa reflexão porque nos dias em que nós estamos vivendo, os momentos em que a igreja está vivendo, o que menos tem se buscado é o conhecimento de Deus. Você quer avaliar que isso que eu estou dizendo é uma realidade? Você quer saber quantas pessoas dentro da sua igreja têm buscado o conhecimento de Deus? Eu te passo uma maneira muito prática e simples de você fazer essa medição, de você aferir quantas pessoas que estão dentro da tua igreja que têm buscado o conhecimento de Deus. Você vá no culto de doutrina, você vá na escola dominical e ali você vai ficar assustado quando você vê o número de pessoas comparado aos cultos de domingo à noite. E ali você vai saber quantos na tua igreja têm buscado o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus vem através das Escrituras, através da leitura da palavra de Deus, através do momento em que nós sentamos para aprender da palavra de Deus. E por conta desta realidade, nós estamos vivendo uma geração de crentes que, não obstante de declararem-se servos de Jesus, estão sendo destruídos, estão sendo vencidos, porque lhe falta esse conhecimento. Note só um detalhe. A palavra de Deus diz, no livro de Josué, no capítulo de número 1, num momento cruciante. Nesse momento, Moisés havia morrido. E Deus diz para Josué: meu servo Moisés é morto. Então, Josué recebe a incumbência de ser o sucessor de Moisés. Moisés foi um homem que estudou nas melhores escolas do Egito. Ele foi preparado para ser um estadista, para ser um líder. Agora, o que acontece? Josué não teve essa mesma oportunidade, mas ele é posto no lugar de Moisés. E aí, então, Deus lhe dá uma receita para que ele seja bem-sucedido, mesmo não tendo estudado nas melhores escolas do Egito. E olha só a receita que Deus dá para Josué naquele momento em que ele teria que guerrear, naquele momento em que ele teria que conquistar a nação de Canaã. Deus diz para Josué assim, no capítulo de número 1 e no versículo de número 8, uma receita para que ele fosse bem-sucedido nesse momento de guerrear e de conquistar. Olha o que Deus diz para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E então, prudentemente, te conduzirás. A receita que Deus dá para Josué é justamente isso: buscar o conhecimento através das Escrituras. Mais do que fazer leitura, ele é chamado para meditar, para pensar, para refletir a respeito daquilo que ele leria nas Escrituras. E isso também vale para a minha vida, e isso também vale para a sua vida. Olha só o que diz a palavra de Deus no Salmo de número 1, para o homem e para a mulher que quer ser bem-sucedido, que não quer ser destruído. A palavra de Deus diz assim no Salmo de número 1:
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Você está entendendo? Mais uma vez nós temos aí um respaldo dentro das Escrituras para entendermos o quanto é importante buscar esse conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus eu adquiro na leitura e meditação da palavra de Deus. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia, que você meditou na Bíblia? Nós estamos fazendo na Bíblia leituras panorâmicas, mas a Bíblia não é para ser feita a leitura panorâmica para que eu possa dizer, olha, eu já li a Bíblia 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes. O que importa é o seguinte, é o tempo que você investe meditando naquilo que você lê, naquilo que você examina dentro das Escrituras. Nós estamos vivendo momentos em que o culto de doutrina e escola dominical virou algo secundário, quando deveria ser primário em nossas vidas. Hoje, as pessoas estão atrás dos pseudos conferencistas internacional. É aqueles que já não têm sequer um repertório de mensagens, mas eles têm um repertório de jargões. Nós estamos com as igrejas abarrotadas de crentes que estão sendo alimentadas por jargões. Uma mensagem rasa, circular, sem profundidade, aonde o povo não é exortado a parar para meditar, para refletir se aquilo que está ouvindo tem base bíblica ou não. Em nome de Jesus Cristo, é tempo de buscarmos o conhecimento de Deus, porque assim como Josué, nós estamos no momento cruciante dessa batalha. A batalha está travada, é momento de buscarmos o conhecimento de Deus, e através do conhecimento de Deus, receberemos estratégias para não sermos destruídos nesta batalha. Note só um detalhe, eu também quero refletir com você no Evangelho de João, capítulo 15 e o versículo 7. Olha só o que Jesus diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Verso 8, nisto é glorificado meu Pai. Note só um detalhe, Jesus mais uma vez dá esta ênfase, a prioridade que temos que ter na nossa vida pela palavra de Deus. E ele diz, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Eu chamo isto de uma fusão homogênea, melhor dizendo, né? Uma fusão homogênea com Cristo. Eu em Cristo e as palavras dele em mim. Quando eu atinjo esta fusão, quando eu me torno impregnado da palavra, eu adquiro uma comunhão íntima, uma fusão homogênea com Cristo, e eu passo a pensar como Cristo, eu passo a agir como Cristo, e logo eu passo a ter também esse mesmo poder, mesmo porque Jesus não nos isentou de exercer os mesmos milagres e maravilhas que ele exerceu no seu ministério. E ele disse que poderíamos fazer até coisas maiores que as que ele fez. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos valorizar a palavra, vamos meditar na palavra, vamos examinar as Escrituras. Quantas pessoas estão sendo destruídas porque estão andando em trevas, no escuro, mesmo estando dentro da igreja?
Olha, a palavra de Deus no Salmo de número 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se você não tem palavra, você está em trevas. Se você não lê, não medita, não frequenta culto de doutrina, não frequenta escola dominical, você está andando em trevas. E quem anda em trevas, quem anda no escuro, tropeça, cai, vai para o abismo. Em nome de Jesus Cristo, se volte para a palavra. Em nome de Jesus Cristo, adquira prazer nas Escrituras para não ser destruído sendo povo de Deus. Para não ser destruído estando dentro da igreja. Para não ser destruído como obreiro dentro da igreja. Porque até obreiros está difícil de ler, de meditar e de examinar as Escrituras. O povo está querendo ser enganado. Muitos que se dizem conferencistas chegam dentro da igreja e quando eles dizem o anjo Miguel está aqui, o anjo Gabriel está aqui, a igreja pega fogo, parece que vai abaixo, as cadeiras voam, as pessoas correm, as pessoas pulam, e sequer existe base bíblica para um pregador dizer que o Gabriel ou que Miguel está ali naquele momento. Mesmo porque, quando examinamos as Escrituras, em todas as manifestações, tanto de Miguel quanto Gabriel, estão relacionados a nação de Israel e não a outro povo. Não digo que Deus não tem anjos para enviar a nossa igreja, aos nossos cultos e ao nosso país. Mas o que nós entendemos dentro das Escrituras é que existem hierarquias, como Paulo fala, principados e potestades, também no reino de Deus. E aí o que ocorre? Nós sabemos que Deus pode estabelecer um anjo poderoso ou um arcanjo para cada nação, para cada país, um principado para cada estado, para cada cidade. Mas eu não tenho base bíblica para dizer que Miguel ou para dizer que Gabriel está em um culto. Dar o nome do anjo que está ali. Eu posso até dizer que tem um anjo ali, mas não dar o nome dele. Eu não tenho base bíblica para isso. E quando as pessoas dizem isso, a igreja pega fogo. Agora você diz assim: Jesus está aqui, que é uma verdade absoluta. Mesmo porque nós sabemos que é uma verdade absoluta pelos seus atributos, que está inserido a onipresença, aí as pessoas ficam indiferentes. Jesus está nesse culto, Jesus está nesta noite, neste lugar, as pessoas ficam indiferentes. Mas quando é Miguel, quando é Gabriel, que é uma mentira, aí as pessoas pulam, dançam e fazem isso porque estão enganadas, lhe faltam conhecimento, lhe faltam base bíblica. Então, em nome de Jesus Cristo, não quer ser destruído, não quer ser vencido, volte-se para a palavra de Deus, medite nas Escrituras de dia e de noite e seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo, receba esta palavra, pois esta palavra é vida. Esta palavra te transforma, esta palavra te renova, esta palavra te fortalece. Deuteronômio, capítulo de número 28, está inserida ali uma série de promessas que muitos crentes tomam para si. Eu serei bendito ao entrar, serei bendito ao sair, eu sempre terei para emprestar e nunca tomarei emprestado, eu serei cabeça e nunca cauda. Mas poucos se detêm na chave desse capítulo. E a chave desse capítulo está no primeiro e no segundo versículo, que todas essas promessas estão reservadas para quem? Para aquele que ouve a palavra de Deus. Diz assim, o verso 1 e 2: e há de ser que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo o que eu hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti. As bênçãos de Deuteronômio 28 virão para aqueles que leem Bíblia, porque eu ouço a voz de Deus lendo a palavra, meditando na palavra. É ali que eu ouço a voz de Deus. E você tem ouvido a voz de Deus? Ou você tem dado mais ênfase às manifestações espirituais? Não sou contra, eu sou pentecostal. Eu acredito em profecia, revelação. Eu acredito em todos os dons que estão inseridos na palavra de Deus. Mas saiba de uma coisa, até esses dons que estão inseridos na palavra de Deus, como profecia, visão, revelação, eles têm que ser aferidos, passar pelo crivo da palavra.
Então, em nome de Jesus, quer ser abençoado, dê ouvido à voz de Deus. E você vai ouvir a voz de Deus através da leitura e meditação da palavra de Deus, através do ato de sentar no culto de doutrina para aprender Bíblia, através do ato de sentar numa sala da escola dominical para aprender as Escrituras. E dessa forma você não será destruído. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, a tua casa e o teu lar. E tome essa decisão urgente em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, um beijo no teu coração e seja assinante do nosso canal.